pagamentos diferidas, tudo bem? Bom, pessoal, as regras que a gente tem aqui para trabalhar com as séries de pagamentos diferidas são essas aqui, pessoal. Eu tenho uma regra, tá, pessoal, que fala assim, PV que é igual a PMT, que multiplica 1 menos, abre parênteses, tá, pessoal, 1 mais I elevado a menos N, dividido por I. E tudo isso aqui é o numerador de uma outra fração, cujo, né, o denominador aqui, novamente, né, dessa fração maior vai ser 1 mais I elevado a K menos 1, certinho? Pessoal, percebam então que eu tenho uma regra que relaciona o meu PV com o meu PMT. E percebam aqui, pessoal, que eu não tenho, tá, nesse caso, o FV, certinho? Bom, pessoal, aqui agora eu tenho uma regrinha que relaciona o FV com o meu PMT. E eu digo assim, ó, que o meu FV ele é igual a minha PMT, certo? E que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1, certo? Tudo isso dividido por I, ok? Que multiplica aqui 1 mais I elevado a K, certo? Então essa vai ser a nossa regrinha que relaciona o FV com o nosso PMT, beleza? Bom, pessoal, se você quer calcular uma PMT que esteja relacionada com PV, a gente pode então utilizar essa regrinha, que significa assim, ó, PMT que é igual a PV que multiplica I, que multiplica 1 mais I elevado a K menos 1, tudo isso sobre 1 menos, tá, pessoal? Abre parênteses, 1 mais I elevado a menos N, certinho? Então tá aí a nossa regrinha. E por fim, tá, pessoal, a gente tem uma regrinha para calcular o número de parcelas, tá, pessoal? Que é o N, não é o tempo, é o número de parcelas. O tempo tem que ser levado em consideração também o período de carência, tudo bem? Bom, pessoal, essa regrinha nos diz o seguinte, menos N, tá, pessoal? Aí abre aqui umas chaves, porque a gente tem muita coisa para fazer aqui agora. Logaritmo natural, logaritmo natural de quem, pessoal? De 1 menos o PV que multiplica o I, né, pessoal? Que multiplica 1 mais I elevado a K menos 1, tudo isso dividido pelo nosso PMT, fecha ali o nosso colchetes, né, pessoal, por causa do nosso LN, certinho? E tudo isso, né, todo esse LN, que logaritmo natural, tá, pessoal? Dividido por um outro logaritmo natural de 1 mais I. E aí você pode fechar aqui o nossa chave, certinho? Essa é a regra que nós vamos usar para calcular o N. Pessoal, percebam que eu não estou apresentando aqui para vocês uma regrinha para calcular a taxa, né? A nossa taxa I, certo? Então, pessoal, para calcular a taxa, aqui eu não disponho de uma regra com muita facilidade, ok? Então, nós vamos utilizar aqui, né, o recurso da calculadora financeira para calcular a taxa, certo? Então eu posso, inclusive, né, pessoal, eu deixei aqui esses comandos, tá, pessoal? Esses comandos aqui nós vamos utilizar principalmente para calcular a nossa taxa, certinho? Bom, pessoal, e aí faz-se necessário então vocês conhecerem alguns outros comandos da calculadora financeira. Pessoal, o CFJ na calculadora financeira, tá, pessoal? Ele significa fluxo de caixa contínuo, tá, por um determinado tempo, tá? A gente vai entender esse fluxo de caixa contínuo por um determinado tempo, tá, pessoal, como sendo o número de parcelas, né? Como sendo as parcelas, aliás, né? Beleza? Muito bem. Nós temos aqui também, tá, pessoal, o CF0, que ele significa pra gente, tá, pessoal, fluxo de caixa inicial, que nós vamos entender aqui, tá, pessoal, como sendo um investimento inicial, é como se fosse um capital inicial, como se fosse um PV, certinho? Bom, pessoal, um outro recurso na calculadora financeira é o NJ, tá? Pessoal, o NJ ele significa quantidade de fluxos de caixas contínuos, certo? Ou seja, a gente vai estar tratando o nosso NJ como as parcelas com valores iguais, ou seja, a quantidade de parcelas que forem iguais, certinho? Muito bem, pessoal. E por fim, eu tenho aqui o meu IRR, tá, pessoal? Que significa aqui pra gente, tá, taxa interna de retorno de uma aplicação, certinho? Que é quando eu for calcular esse IRR, tá, pessoal? É quando eu vou descobrir aqui, então, ó, a minha taxa, certinho? Bom, pessoal, essas ideias aqui, né, do CFJ, CF0, NJ e IRR, você vai entender melhor quando a gente estiver trabalhando com um exemplo, tudo bem? Mas todos esses comandos aqui, pessoal, tá? A priori, né, é claro que eles têm outras funções, mas a priori aqui nas séries diferidas, nós vamos estar utilizando para calcular a nossa taxa. Porque percebam aqui, ó, que eu não apresentei uma regrinha, tá, para a gente poder calcular a nossa taxa, certo? E aí você vai entender isso melhor quando nós estivermos trabalhando com os exemplos, beleza?